Amados, a pergunta que eu faço a mim mesmo e a vocês é se há mesmo necessidade de mais alguém falar nesta noite. E só concordei em vir aqui porque eu posso resumir o máximo possível a minha palavra e concluir essa minha participação com vocês aqui nesta noite. De tudo isso que nós ouvimos, precisamos levar para casa e para as nossas igrejas o seguinte: a crise, a pandemia que se abateu sobre nós, fechou alguns templos, mas não fechou a igreja. Não emperrou a obra missionária. Não impediu Deus de operar milagres, sinais, maravilhas no Brasil e no mundo inteiro. Essa é a minha constatação. Quando cheguei aqui e vi mais chamativo o tema, e agora, pastores, temos mensagem, temos palavra. E à primeira vista a gente pode imaginar que estávamos numa selva, escondidos, sem podermos ir e vir, impedidos de muitas coisas. E agora os protocolos mudaram, as decisões permitiram e nós saímos da selva. E nos deparamos agora com um clarão, um lugar amplo. E a pergunta é: para onde eu vou fugir? E agora, pastor? Onde eu vou me esconder? O que eu vou fazer agora? Talvez fosse melhor voltar. Talvez fosse continuar usando máscaras, fosse mais interessante. Não precisava me preocupar tanto em fazer barba. Talvez fosse mais interessante a gente ficar na selva. Mas eu não creio que vocês, obreiros do Senhor nesse tempo, ouvindo tudo que nós ouvimos aqui, esse relato agora de João Marcos, eu não creio que nós possamos nos permitir a imaginar isso. Não estávamos perdidos numa selva, estávamos trabalhando, servindo ao Senhor. E clareou sim uma luz à nossa frente. E nós não queremos nos refugiar em algum lugar, nos esconder em algum lugar. Nós não estávamos perdidos e não estamos perdidos agora. Deus sempre esteve conosco. E eu queria só continuar aquela nossa conversa de hoje pela manhã. Como eu disse, hoje não é minha pretensão trazer sermão para pastores, pregar para pastores. Eu vim aqui e aceitei esse compromisso para conversar um pouquinho com vocês, ouvir o tanto quanto ouvi e poder também compartilhar. Eu estava vendo os horrores da guerra e todo esse sofrimento lá, e a gente pensa, e aqui? Só para um pastor que foi batizado por mim, foi ao ministério levado por mim, pela igreja, foi trabalhar numa igreja no meio de duas comunidades. Os de lá atiravam nos de lá, os de cá atiravam nos de lá. E esse rapaz, ele cresceu ali num dos morros, numa das comunidades. Eu
morei lá, nesse morro, nessa comunidade, e conheci ele lá, quando ainda tinha uns 18 anos de idade. Depois, caminhos diferentes, e quando ele começou a frequentar a igreja, para namorar uma menina que tinha lá na igreja, eu fiquei muito preocupado, porque sabia que ele não prestava. Mas ele se converteu, tive a honra de batizá-lo, e um servo do Senhor. E um dia ele estava evangelizando o chefe do tráfico desta comunidade, no gabinete pastoral. Evangelizando, e esse camarada, ele havia levado vários tiros, e ele estava numa cadeira de rodas. Andava numa cadeira de rodas. Comparsas carregavam ele para baixo e para cima, com os fuzis pendurados assim nos cabos da cadeira. E ele trabalhava com esses dois lados. Pregava para um e pregava para outro. Um dia ele está lá, com um grupo, no gabinete pastoral, e chega outro grupo. O outro grupo chegou porque queria falar com ele também. E quando eles chegaram e foram entrando, que eles não batem em porta, foram entrando, se depararam com o rival. O que houve? Foi uma emboscada. E começaram todo mundo a engatilhar as armas. É uma emboscada, armaram uma emboscada, vai morrer todo mundo. E o pastor, então, calma, o pessoal que estava trabalhando na obra da igreja, entraram no meio, não, é coincidência e tal. E ela... Eu estou dizendo isso para vocês porque esse chefe do grupo que não era paraplégico, se converteu e ele batizou ele lá. E depois, um tempo depois, na cadeira de rodas também se converteu. E no dia do batismo, aquele que se converteu primeiro entrou com o novo irmão em Cristo no colo para o pastor batizar. Eu estou falando de Baixada Fluminense. Não estou falando de Mariupol, de Ucrânia, de Rússia. Estou falando de Baixada Fluminense, pastor Jorge Belídio de Lousada, Pian, Belfor Roxo. Então nós convivemos com isso aqui, irmãos. E é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Precisamos entender que Deus é maravilhoso. Independentemente dos aspectos geográficos, Deus continua fazendo a obra. Lá ou cá, Deus está fazendo a obra. Eu queria, para continuar e terminar o que eu comecei hoje pela manhã, primeiro falar que a minha filha foi operada. Quem estava aqui, orou comigo. Na hora que eu comecei a pregar, ela entrou para o centro cirúrgico. Foi operada, não precisou ir para o CTI, foi direto para o quarto, mandou uma foto para mim com a cabeça desse tamanho, mas mandou uma foto para mim, fiquei muito feliz. Fui à casa hoje, passei a tarde com a minha esposa, ela está bem, cuidando de 4 netos, mas tudo bem, está tudo bem, eu agradeço as orações dos irmãos. Amados, quando eu comecei a pensar, escrever esse livro, foi porque eu tinha um problema muito grande para orar. Eu começava a orar, orava pelos assuntos que eu tinha e os assuntos terminavam. E eu sentia muita falta disso, de ter uma conversa com Deus. Era mais um monólogo, não era um diálogo. Então eu comecei a fazer, para o meu crescimento, para a minha edificação, um estudo bíblico, com passagens bíblicas que me favorecessem a adorar sozinho, que me favorecessem entender melhor a questão de contrição, perdão,
eliminação de culpa. Foi quando eu comecei então a separar textos bíblicos. Então decidi preparar uma devocional para cada dia do ano. E essas devocionais, elas começam com adoração. No estudo da psicologia, uma das correntes, talvez as mais conhecidas, behaviorismo norte-americano, que define psicologia como ciência do comportamento. Eles trabalham com uma fórmulazinha muito interessante, que é o SR, estímulo e resposta. Então você é estimulado a algo, você responde. Aí depois você responde mediante aquele estímulo, aí o outro é estimulado e responde também. Então aí começam os relacionamentos. Assim, muito interessante para explicar muitas coisas que acontecem conosco. Não é a melhor corrente psicológica, mas é interessante, é mais fácil. E eu comecei então a aplicar isso nos meus estudos. Estimular Deus, deixar Deus me estimular através da palavra e através da oração estimular. Então uma estímulo e resposta. E nós vamos crescendo juntos. Então eu começo adorando. Há um versículo sobre adoração, leio aquele versículo e adoro. Fui estimulado, respondo, adorando. Quando adoro ao Senhor e oro adorando, chega a mim um senso de que não mereço estar ali. Não mereço estar diante de um Deus tão extraordinário. Um Deus santo, um Deus puro, aquele Deus que eu estava adorando e dizendo coisas para Ele. Coisas que Ele disse para mim, Ele se apresentou para mim assim na Sua palavra. Então eu apenas fui estimulado e respondo. Então brota em mim um senso de arrependimento, de pequenez. Então sou estimulado de novo com um versículo que fala sobre contrição, arrependimento. Então eu separei 366 versículos bíblicos sobre confissão, arrependimento, necessidade de perdão. Deus não tem compromissos com desobedientes. Sendo perdoado, ato contínuo, porque Ele disse que perdoaria. Então Ele me estimula de novo um senso de alegria, de satisfação muito grande, porque fui perdoado. Eu estou perdoado. Então brota em mim um desejo de agradecer. Então tem lá 366 versículos sobre gratidão. Não repito um versículo no ano inteiro. São 2.196 passagens bíblicas, sem repetir um verso. Agradeci, exaltei o nome do Senhor, elenquei lá os motivos pelos quais estou agradecendo. Então eu me descubro que agora eu posso orar por alguém. É por isso que o quarto passo é a intercessão. Tem uma relação de nomes, de pessoas, de situações, e vou anotando embaixo à medida que vai surgindo. Eu gostaria que vocês soubessem na minha relação, que veio anotando por baixo, vai passando os nomes para cima. À medida que Deus vai respondendo, eu vou tirando e vou colocando nomes embaixo. O primeiro nome dessa lista é o pastor Marcos Lopes. Está lá já há algum tempo esse nome. Orando, intercedendo por ele todos os dias. Faz parte, muito meu amigo, desde a Baixada Fluminense. Então intercedi, orei, apresentei ao Senhor aqueles nomes, e família, e tudo que... mundo, Bolsonaro, Lula. A gente ora por todo mundo. Interceder. Se você não for capaz de interceder pelo Lula, você não deve interceder pelo Bolsonaro. É hipocrisia. Se você não for capaz de orar pelos seus inimigos, você não será capaz de recebê-los como irmãos, se um dia eles se converterem. Então intercedemos. Feito isso, sou estimulado
pela própria palavra de Deus, a orar por mim mesmo. Então vou para o quinto passo, que é a petição. Oro por mim mesmo. Apresento ao Senhor as minhas razões, as minhas queixas, e depois então termino com meditação. É a leitura para ir para o trabalho. Ou se for à noite, o meu momento sublime, para dormir, para descansar. Então, foi assim que surgiu o livro Momento Sublime. Estou vendo que tinha... O pessoal colocou aí a imagem, né? Obrigado pela ajuda. E o objetivo, irmãos, desse livro, quando eu escolhi o nome, fui conversar com o editor, apresentar para ele a proposta e tal. Ele disse: esse nome não vende. Com esse título você não vai vender esse livro. E naquele momento eu decidi que ele não seria o editor. Não faria com ele. Porque eu não estava escrevendo um livro para ser campeão de vendas. Eu estava escrevendo um livro para servir de roteiro para as minhas devocionais. E quem sabe mais algumas pessoas que desejassem seguir roteiros semelhantes. Um aluno no seminário falou assim: pastor, isso pode virar uma rotina. O senhor parece uma reza, não vai virar uma reza, vai criar uma rotina. E eu digo o seguinte: o que é um vício? O vício é a rotina de se fazer uma coisa errada, de se comer uma coisa errada, de se cheirar uma coisa errada, de se pensar uma coisa errada, beber uma coisa errada. Isso é o vício, é uma rotina. Se você pode alimentar o pecado através da rotina, você pode se alimentar através de criar uma rotina boa. Não é pecado uma rotina boa. E não é reza. Não é reza. Então, para cada dia do ano, tem lá, para os pastores mais ocupados, é uma ordem de culto. É uma ordem de culto de oração. Só pega lá, abrir, aquele dia tem a ordem de culto preparada. Então, gostaria que os irmãos orassem por isso. E o objetivo é esse. O objetivo é esse. Ajudar as pessoas. O livro está sendo vendido a R$30, 400 e poucas páginas. E igrejas estão comprando para entregar para novos crentes, novos convertidos. E também no dia de batismo, entregando junto com o certificado de batismo. Tem sido edificante para mim. Nesse caso, o livro, acima de 20 volumes, vai para R$20, porque o objetivo é ajudar as igrejas. Tá? Então a ideia do momento sublime não foi fazer você parar no local para orar, mas uma caminhada prazerosa com Deus. Caminhar com Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, o escritor diz lá que havia também na cidade de Sardes aqueles que não se contaminaram, aqueles que eram dignos de entrar pelos portões da cidade, aqueles que eram dignos porque não se contaminaram. E ele termina, e eram dignas disso. Caminhar com Deus. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus. A primeira narrativa bíblica de alguém caminhando está em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, quando Deus vai ao jardim do Éden. Diz o texto que, passeando pelo jardim do Éden, Adão não estava lá, estava escondido. Você já sabe, não preciso explicar isso. Então a primeira vez que a Bíblia diz de alguém andando, foi Deus andando na direção do homem que acabara de pecar. Então Deus tem dado, irmãos, todos os passos na nossa direção. Todos os passos. E tudo que Ele quer é que nós nos alinhemos a Ele nessa caminhada. Eu estava assistindo e vendo o PowerPoint, o trabalho maravilhoso que o pastor apresentou, elaborado, muito bonito. E a ideia é exatamente esta: caminhar com o Senhor, favorecer as igrejas, ajudar uns aos outros. Mas o pecado tirou isso de nós, o pecado roubou de nós o privilégio de estarmos com o Senhor, de caminharmos com o Senhor. A segunda vez que a Bíblia menciona o caminhar foi Enoque, né?
Diz lá, capítulo 5, verso 24, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E é muito interessante essa caminhada de Enoque. Tive um professor no seminário, Isaac Nunes Pinheiro. Alguém conheceu o pastor Isaac? Nunes Pinheiro. O sobrinho dele está aí, né? Isaías, cadê Isaías? Foi dormir. Foi descansar. Então, irmãos, ele disse, quando eu penso nesse caminhar com Deus, eu imagino que aconteceu assim. Como era de costume, Deus todos os dias ia lá, passava na casa de Enoque, e eles saíam caminhando, papeando, conversando, iam andando. E num dia desses, Enoque estava lá, no local marcado, e Deus chegou e começaram a caminhada. Só que esse dia ele prolongou, essa caminhada demorou mais do que os outros dias. E foram andando, conversando, e Deus conversando e falando para Enoque, e Enoque falando para Deus. E chegou numa hora que Enoque olhou para o relógio dele e disse assim: Senhor, está muito tarde, eu estou muito longe de casa. Aí Deus teria dito para ele o seguinte: Enoque, já que você está tão longe da sua casa e tão perto da minha, acaba de chegar. Acaba de chegar. É esse tipo de caminhada, irmãos, que Deus quer conosco. Não é coisa elaborada. É uma caminhada, um bate-papo, um momento sublime, crescimento espiritual, deixar Deus falar e também ter coragem de falar com Deus. Ousadia, porque Deus nos permitiu em Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz lá que Noé era um homem justo e reto, ponto. Noé andava com Deus. Vê lá. Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Então a justiça e a retidão são as condições necessárias que Deus espera de mim e de você para que possamos andar com Ele e Ele andar conosco. Ao nos justificar, Jesus Cristo nos habilitou a caminharmos com Deus. Ele se oferece como sendo Ele mesmo o caminho pelo qual vamos percorrer nessa comunhão com o Senhor. Podemos usufruir isso, essa bênção. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, anda em minha presença e ser perfeito. Deus falando com Abraão, veja bem, Deus não disse para Abraão, seja perfeito e ande na minha presença. Ele falou isso. Ele disse, anda na minha presença e você vai se aperfeiçoando. Você vai se aperfeiçoando, você vai crescendo cada vez mais. Para a glória de Deus, o nosso crescimento. Então, se as más companhias, a Bíblia afirma isso, se as más companhias pervertem os costumes, as boas companhias aperfeiçoam os nossos costumes e as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 24, versículo 40, diz lá que Abraão, dizendo ao seu servo Eliezer, o Senhor em cuja presença tenho andado, fará prosperar o teu caminho. Ele está delegando uma responsabilidade a Eliezer, vocês sabem do que se trata. E ele diz, olha, Deus vai te abençoar, porque você vai fazer um trabalho que eu estou te mandando fazer, e o Deus em cuja presença eu ando, Ele vai fazer prosperar. Esta é a promessa. É a promessa para mim e para você. Vale a pena crer nessa promessa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 19, verso 9, assim andai no temor do Senhor. É o rei Josafá, está para enfrentar uma grande batalha, reúne o povo, reúne o exército, mas se dirige aos sacerdotes e aos levitas. Ele vai dizer primeiro, ele vai convocar primeiro a liderança espiritual. Se Deus, irmãos, vai fazer alguma coisa tremenda no Brasil, Ele vai começar por nós.
Ele precisa, ele decidiu assim. Foi ele que decidiu assim. Pastores, homens e mulheres de Deus, saibam disso. Eu creio que Deus está para fazer algo tremendo. E Ele vai precisar de mim e de você. Quando é que estaremos habilitados? Quando estivermos caminhando com Ele, lado a lado. E a obra é extraordinária. Lá no livro dos Salmos, capítulo 1, o salmista, de uma maneira muito especial, ele fala sobre aquele que anda nos caminhos do Senhor. Quando ele chega no versículo 3, ele diz que é como árvore plantada, o quê? Junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Vitalidade. Árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Vitalidade. Vida é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. E vida abundante, não é uma vidinha qualquer, não. Vida abundante. Vitalidade. Vara na videira. Vara na videira. E essa vitalidade, irmãos, ela está sendo cada vez mais comprovada por nós. Nós sobrevivemos à pandemia. Nós sobrevivemos. A minha esposa teve 2 vezes, esteve muito mal por causa dos problemas de saúde que ela já tem. Eu tive uma vez, estive mal, mas não estive tão mal. Deus é muito bom comigo. E com vocês também, né? Sofremos poucas e boas, mas nós sobrevivemos. Por que andamos com Deus? Por certo. Por certo. Deus cuidou das nossas almas. Então não há secura, não há falta não há deserto, não, porque essa árvore está plantada junto a ribeiros de águas. Vitalidade. Em qualquer tempo, em quaisquer circunstâncias, estamos vivos. Estamos vivos. Mas ele diz lá que, produz e produz abundantemente. Produtividade. Produtividade é o que o versículo está destacando para nós. Deus promete isso para mim e para você. Crescemos, irmãos, durante a pandemia. Produzimos. A Junta de Missões Mundiais trabalhou. A nossa igreja enviou oferta para missões mundiais na pandemia. Irmãos, Deus foi tremendo com a nossa igreja. Nós compramos terrenos para novas igrejas durante a pandemia. A igreja não fechou uma congregação do projeto Uma Igreja de Cada Bairro. Pastor Pedro, irmão, pediu para falar sobre, mas não vou falar não, o tempo não dá. Me perdoe, mas nós não fechamos uma congregação, não demitimos um missionário da igreja. Nós trabalhamos hoje em 9 frentes ao mesmo tempo. E Deus foi nos abençoando, foi cuidando da igreja, foi socorrendo a igreja. Produtividade. Comecei a gravar um vídeo para tão longe da igreja, queria pelo menos uma vez por dia alcançar alguém, um celularzinho. Comecei a gravar um vídeo com esse título, Momento Sublime. E de 5 minutos, 6 minutos, passou para 7 minutos, depois chegou a 8 minutos, comecei a pregar. Pelo menos uma vez por dia, com exceção dos domingos. Domingo é culto, manhã e noite. Então, o Momento Sublime do vídeo. E eu não tinha ideia, irmãos. Alguém chegava para mim, mandava uma mensagem para mim pelo WhatsApp, e eu, por ignorância, não sabia mexer no celular, aquela coisa toda, e eu não pastorei pelo WhatsApp. Muitas vezes, irmãos, eu usei esse argumento, desculpa, eu não pastorei pelo WhatsApp. Quer falar comigo? Fala comigo, pega o telefone, liga para mim, vamos falar. E agora, meus irmãos, é possível pastorear pelo WhatsApp se o Espírito Santo estiver no negócio. Se ele estiver agindo, é possível trabalhar através do WhatsApp. E agora, irmãos, através do YouTube, os Momentos Sublimes têm chegado a milhares de pessoas.
Há pessoas que chegam e recebem um vídeo, uma segunda-feira pela manhã, e replica só essa pessoa para 30 e tantas pessoas. E várias pessoas têm me ajudado nesse sentido. Eu estou pastoreando pessoas na Antártida, membro da minha igreja que trabalha lá. Todos os dias ele diz que é pastoreado por mim. Na Índia, nos Estados Unidos, algumas famílias que decidiram não pedir carta de transferência, porque dizem que estão sendo pastoreados através de um videozinho de 5 minutos, 6 minutos. É possível isso? Só se for obra do Espírito Santo, porque eu não tenho condições para tanto. A nossa igreja começou a transmitir os cultos e hoje, Igor passou para mim os números, né, Igor? Mais de 500 mil. Como é que é o nome? Visualizações. Mais de 500 mil visualizações. Gente, participam dos cultos e respondem. Esses dias um irmão ligou para mim, pastor Assis, se apresentou, eu estou em Washington. Eu mudei para cá. Eu fui sua ovelha em Vila de Cava. Vila de Cava. Fui sua ovelha em Vila de Cava. Meu filho veio para os Estados Unidos, entrou para o exército norte-americano, foi promovido, trabalhou em várias frentes e esteve naquele grupo tarefa que pegou Bin Laden. E ele recebeu uma promoção extraordinária. E só que semana passada ele bateu de moto e veio a óbito. Uma vida de sucesso, irmãos. Uma vida de sucesso. E o pai chorando disse, mas pastor, Deus não tem me desamparado. Eu quero agradecer pelos vídeos que chegam para mim e os cultos de domingo de manhã e domingo à noite. Ele participa, ele não perde um culto, ele comenta as mensagens lá. Quando foi que eu poderia imaginar um negócio desse? Só Deus, irmãos. Deus está nesse negócio. Produtividade. Mas cujas folhas não caem. Estabilidade. Estabilidade. Templos fechados não significa instabilidade se Deus estiver cuidando do rebanho e cuidando do pastor do rebanho. Estabilidade. Não é um pé cá e outro lá, em cima do muro, não. Estabilidade. Está lá no texto. Quando é? Quando você está caminhando com Deus. Estabilidade é o que Deus promete para mim e para você. Isso é maravilhoso, irmãos. Um pastor amigo meu, passando na barreira do Vasco de carro, foi fazer uma visita, numa rampa que tem lá, encontrou um outro pastor parado lá com a esposa. Saíram do carro, estavam olhando a paisagem. O pastor achou estranho, ele não era dali, não tinha nada que fazer ali. Ele foi lá. O que está fazendo aí, meu amigo? Quando ele viu o pastor, ele caiu em prantos. Começou a chorar. O pastor deixou ele se recompor. O que houve, colega? Ele falou assim, eu trouxe a minha esposa aqui com a desculpa de olhar a paisagem. Mas quando ela entrasse no carro, eu ia me jogar. Um carro e ela, eu e ela no precipício. Esse era o meu plano. Mas quando você chegou aí e me encontrou, Deus nos salvou. Pastor se abraçaram ali, oraram ali, ele desceu. Estão vivos até hoje. Obra de Deus, irmãos. O camarada ia levar uma cesta básica lá no morro. Salvou um pastor. Um pastor. Tem muita gente sofrendo por aí, irmãos. Muita gente sofrendo. Max Lucado, no livro Dias de Glória, que, aliás, pastor Neander ontem usou uma citação.
que é do livro Dias de Glória. Ele conta uma experiência de um menino, uma mãe ímpia, usava drogas, e o menino sofria muito, e não tinha onde deixar a criança, e a mãe levava para lá, levava para cá, levava para a rua. E depois um camarada presidiário foi solto, também camarada mau, e começou a namorar esse camarada, e ele tinha um carro, e passou a morar no carro com ele, e levou o menino. Nessa época o menino tinha 12 anos de idade. E esse menino passou a morar no carro, na parte de trás do carro. E eles viviam fugindo para cá e para lá e se escondendo, e porque ele fazia pequenos furtos para sobreviver, para comprar drogas. E o menino nessa situação. Um dia eles pararam no estacionamento de um supermercado, e ela falou assim: você vai descer, pega a sua mochila, suas coisas, fica aqui um pouquinho e mamãe já volta. E o menino inocentemente desceu do carro e ficou ali esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela não voltou, não voltaram, e ele foi à vida. Se misturou com outras pessoas da rua e sobreviveu. Muito tempo ele sobreviveu assim. Um dia ele estava passando numa casa, um senhor trabalhando na marcenaria, na garagem de casa, fazendo um serviço de marceneiro. Ele olhou e falou assim: o senhor tem um trabalho para mim? E o senhor, idoso, olhou para ele e disse: tenho. O que você sabe fazer? Ele disse: eu sei fazer uma porção de coisas. Tá bom, então você foi lá, chamou a esposa estava em casa. Olha, esse menino quer trabalhar, a gente tem trabalho para ele. Ele vai cuidar do jardim. Pegou lá a máquina, a roçadeira, e ensinou o menino a trabalhar com a roçadeira. E o menino trabalhou. O primeiro dia ele cuidou do jardim. No outro dia ele voltou. Tem trabalho para mim? Tem, você vai cuidar do jardim. E eles foram enrolando o menino lá, segurando o menino lá. Foi a maneira deles prenderem o garoto, pegando a confiança do garoto. E depois de vários dias não tinha mais capim, não tinha mais grama. E ele falou assim: olha, você vai morar com a gente. Minha esposa já arrumou um quarto para você, e lá nos fundos tem um quartinho lá, você vai morar com a gente. Você pode trazer as suas coisas, sua mala, vai lá, se despede lá de onde você está morando, né? E o menino falava que todo dia ele ia para casa, mas não tinha casa. E eles sabiam disso. Aí o menino passou a morar com eles. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Mas eles notaram o seguinte naquele menino: a mochila dele estava sempre arrumada. Ele nunca desarrumava a mochila. Sabe por quê, irmãos? Ele sabia que a qualquer hora ele teria que ir embora. Ele seria expulso daquela casa, assim como a mãe fez durante toda a vida, deixando ele na casa da avó, de fulano. Ele sabia que um dia ele iria embora. Então ele já deixava a mochila arrumada. E os 2 idosos, então, convenceram o menino a desarrumar a mochila. Nós vamos adotar você vai ser nosso filho. Pode desarrumar a mochila. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque há muitos pastores com as mochilas arrumadas. Estão pastoreando sem saber se vão continuar. Quanto tempo essa igreja vai me tolerar? Quanto tempo eu vou tolerar essa igreja? Quanto tempo eu vou conseguir continuar trabalhando aqui? Quanto tempo eu vou ter prazer em chegar a esse púlpito? Existem muitos pastores, irmãos, com as malas arrumadas. Isso é horrível. Desarrume as malas, queridos. Desfaçam suas mochilas. Deus colocou você nesse lugar. Ele adotou você em Cristo Jesus. Ele fez promessas extraordinárias para você e para mim. Você não vai precisar ir embora amanhã. Pense nisso. Valorize a sua igreja. Valorize o seu trabalho. Ame o seu povo. Ame a sua comunidade. Desfaça a sua mochila. Vamos continuar caminhando. Vitalidade, produtividade,
estabilidade, mas também, irmãos, prosperidade. Né? Tudo quanto fizer, prosperará. Eu não sou pregador do Evangelho da Prosperidade, mas Deus prometeu fazer prosperar aqueles que andassem com Ele. Ele prometeu e está abençoando, irmãos. Ele está cuidando das igrejas, está cuidando de mim, de você. Com certeza Ele está cuidando. Continue caminhando com o Senhor. Pastoreava a primeira igreja batista de Belfor Roxo há 10 anos. Me casei lá. Minha esposa foi batizada lá. 3 filhas nasceram lá e adotei uma 4ª filha lá. As filhas crescendo lá, já 6 anos, 8 anos, 10 anos, já virando adolescentes. Recebi um convite para pastorear a primeira igreja batista de São Fidélis. Aquilo que eu contei hoje de manhã para vocês, do pastor Vanderlei, aquilo é verdade. Ele me vestiu com a roupa de um membro da igreja dele para eu pregar no púlpito dele. E aconteceu que eu fui lá conhecer a igreja, como eu falei hoje pela manhã, e não sei, alguma coisa estranha aconteceu no meu coração. Voltei para Belfor Roxo, continuei pastoreando, e uma inquietação. Eu me lembro que eu estava uma vez na 3ª igreja batista de São Fidélis, pastor Baeta estava pregando lá, Heber, e ele depois terminou de pregar, nós fomos para a cantina, estavam fazendo um lanche lá, eu falei assim, Assis, ore por mim. Eu falei, pastor, mas por quê? Ele estava tão feliz no púlpito, há pouco estava pregando, pregou maravilhosamente, bem lá e tal. Eu falei, ore por mim. Eu falei, o que houve, o Baeta? Eu falei, eu estou apaixonado por uma moça. Irmãos, eu fiquei arrasado. Eu estou apaixonado por uma moça, e uma moça muito bonita. Aí que eu descobri, ele estava sendo convidado para a igreja batista de moça bonita. E ainda trabalhando, pastoreando em Itapiruna. E ele estava com um drama, enfrentando um drama tremendo de consciência. E eu vivi isso em Belfor Roxo. Me apaixonando por São Fidélis e pastoreando em Belfor Roxo. A carta chegou, orei. Conversei com a minha família, a família disse que tá bom, você vai, a gente te acompanha. Minha esposa, você tem que te acompanhar. Né? Mas não foi fácil. Mas respondi, orei, respondi à igreja, aceito. Marcamos a posse, marcamos culto de despedida. Sabe quantos? Vocês já imaginaram, irmãos, uma igreja marcar cultos de despedida? Irmão, meio culto de despedida já está bom demais. A União Feminina tinha um culto de despedida, os jovens tinham um culto de despedida, os diáconos tinham um culto de despedida. E nesses cultos de despedida eles falaram, pastor, está errado. O senhor está equivocado. Não é, aí nós oramos, e é da vontade de Deus que o senhor continue aqui com a gente. E aquilo, irmãos, aquilo começou a tirar a minha paz. Eu comecei a ficar ansioso com aquela situação. Será que eu errei? Será que eu me precipitei? O que eu fiz? O que aconteceu? Eu estava tão certo, tão seguro quando aceitei, escrevi a carta assumindo o compromisso. E aconteceu na primeira de São Fidélis, irmãos, que o pastor Carlos Novaes havia aceitado o pastorado. E uma semana antes da posse, ele desmarcou a posse. Ele orou e sentiu que não deveria tomar posse. E a igreja começou então o processo de novo. Foi quando chegou a mim e me convidou. Eu falei assim, meu Deus, aconteceu com o Novaes, agora vai acontecer comigo. Eu vou desmarcar a posse. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas eu orei, Senhor, se essa é a tua vontade, eu desmarco. Não falamos hoje de manhã, que Deus que escolhe pastor e é Ele que escolhe para a igreja. Pastor certo para a igreja certa. Então eu fui para o meu gabinete, irmãos, uma manhã. Eu estava desorganizado emocionalmente. Eu não sabia o que fazer. Eu fiz, irmãos, algo que eu não aconselho ninguém a fazer. Horóscopo evangélico. Você já viu isso? Ou é a caixinha de promessa. Você vai lá, deixa eu ver.
Ou pega a Bíblia, fecha, deixa abrir e coloca o dedo em cima. Isso é horóscopo evangélico. Mas eu estava tão desesperado que eu fiz isso. Eu orei, abri o meu coração diante de Deus. Chorei diante de Deus e pedi: Senhor, eu preciso resolver isso hoje. Me dê um sinal. E eu quero o sinal na tua palavra. Me responda, Senhor. Eu quero um sinal. Fiz isso, irmãos. Fechei a Bíblia, deixei abrir. Coloquei o dedo. Gênesis, capítulo 19, versículo 15. Pega a sua esposa e as suas filhas e sai dessa cidade. Eu gelei na hora, irmãos. Existem versículos que se repetem na Bíblia, não é muito difícil acontecer isso, mas esse é único. Está no início da Bíblia. Normalmente a Bíblia, quando abre onde? Nos Salmos. Está no início da Bíblia, irmãos. A Bíblia não abre ali. Horóscopo evangélico, ali não abre. Mas no meu caso abriu. Aí eu descobri, irmãos, porque durante 3 vezes eu e a minha esposa tentamos ter um filho e nunca conseguimos. Só filha. É porque um dia Deus teria que dizer para mim: pega a sua esposa e as suas filhas e sai dessa cidade. Irmãos, sabe o que é paz? Tomou conta. Fui para São Fidélis nas nuvens. Deus tem plano para mim em São Fidélis. Deus nos abençoou lá. Abençoou, não abençoou, irmão? Quem conhece a igreja lá, Deus abençoou muito, irmãos, nosso trabalho. Fiquei 7 anos lá, quando vim para Araruama. Então, irmãos, Deus promete estabilidade. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar. Ainda que você se precipite, ainda que você dê umas cochiladas, eu vou cuidar de você. E Ele tem feito isso durante toda a minha vida. Fui pregar no aniversário da Igreja Batista em Taubaté. Saí de São Fidélis, quase 800 quilômetros. Preguei lá, sexta, sábado, domingo. Não a primeira igreja, uma igreja que tem lá na base de helicópteros do Exército. O capitão lá foi batizado por mim em Belford Roxo, foi para lá comandar e me levou para pregar na igreja. A igreja estava sem pastor. Realizei o trabalho, lindo, maravilhoso. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, muito cedo, peguei meu carro, embora, vou para São Fidélis, contra a minha família. Quando começa, irmãos, a subir, saindo de Taubaté, acenderam todas as lâmpadas do painel. O carro ferveu. Era um Caravan que eu tinha comprado do Gregory Deering. Vocês lembram do Gregory, aquele americano? Comprei dele aquele carro. E o carro parou. Liguei seta, parou. Segunda-feira de manhã, eu parado ali, sem saber o que fazer. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. O que eu vou fazer aqui? Eu disse: Senhor, eu estou aqui a teu serviço. Eu vim aqui a teu serviço. Então eu peço, me ajuda, me oriente. Mostra para mim o que eu devo fazer. Sem dinheiro, sem cartão de crédito, naquela época não existia. Estou ali pensando, orei. Tive uma ideia. Eu vou ligar o carro. Ele vai pegar, já esfriou, mas vou manobrar e vou retornar para Taubaté. Porque lá eu peço ajuda. A igreja iria me socorrer, com certeza. Fiz isso. Liguei o carro pegou, não desenvolvi a velocidade, mas... E agora, irmãos, aquelas carretas, segunda-feira de manhã, saindo de São Paulo, vindo para o Rio, para o Sul. Carreta. E eu fiquei esperando uma brecha. Até que aconteceu uma brecha, peguei, fiz o contorno. Voltei. Aí estava na descida, botei na banguela e desci. Aí acendeu tudo de novo. Aí liguei seta, tinha um posto de gasolina lá embaixo. Fui descendo o máximo que eu pude, encostei no posto de gasolina. Em frente a uma mecânica, borracharia e mecânica.
E o camarada, quando viu, veio logo correndo. E eu pensei, mecânico de beira de estrada. É problema. É ou não é, irmãos? É problema. Ele chegou, o que houve aí, meu amigo? Aí eu falei assim, mostrei a ele. Abre o capô, abriu o capô. Ele disse, tem... Aí eu falei assim, é problema mesmo. Ele disse, eu vou consertar ele para você. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Quanto é que vai ficar e tal. Aí eu tive outra ideia. Eu tinha orado, pedi a Deus para me ajudar e confiei. Aí eu falei assim, vou deixar ele consertar, mas vou ficar aqui olhando. Vou ficar aqui em cima. Ele vai, precisar de uma peça, eu vou lá, pego, pá. Vou ficar aqui olhando, vigiando ele. Quando ele terminar, eu vou pedir para encostar o carro aqui na oficina e pego o ônibus e vou explicar para ele. Estou sem dinheiro, vou pegar um ônibus, vou a Taubaté e lá então o Capitão Márcio vai me ajudar. Tenho certeza que vai me ajudar. Fiz isso. O camarada, irmãos, entrava numa loja de autopeça, pegava uma peça nova, vinha assim, estou trocando. Chegava lá, tinha todas as correias, o cara trocou tudo. Eu fui ficando apavorado com o camarada, porque eu permiti ele fazer aquilo. Eu sem experiência de estrada, sem nada, e ele foi fazendo. Aí ele entra lá, liga lá, entrei, irmãos, quando dei partido, carro, novo, irmãos. Barulho de carro novo. Quanto tempo que eu não ouvi aquele barulho. Funcionando, que era uma maravilha. E ele então com aquele pano de estopa, limpando a mão, com gasolina, tirando a graxa da mão, né? Aí, disse, olha, pode ficar tranquilo, o carro está novo. Assim, meu amigo, quanto foi a despesa? Ele virou para mim, não é nada não. Aí eu falei para ele, como não é nada não? Eu não entendi. Ele disse assim, o senhor não é o pastor Assis Borges Xavier? Mas lá? Aí eu falei assim, sou. Você me conhece de onde? Ele disse assim, deixa eu te contar uma história. Na quinta-feira eu fui a Taubaté, fazer umas compras aqui, para a minha oficina, e passei em frente a uma igreja, lá tinha uma faixa. Aniversário da igreja e tal. Conferencista, pastor Assis Borges Xavier, de São Fidélis. Eu sou de Itapiruna. Saí de Itapiruna e falou, sei quantos anos. Nunca mais voltei à minha região. E quando eu vi que alguém de tão perto de mim, um conterrâneo meu, estaria aqui, eu fui lá para conhecer. Aí fui lá. Fui ontem à noite. Pastor, não sou crente não, mas tudo que o senhor falou lá foi para mim. Tudo foi para mim. Eu não sou mais a mesma pessoa a partir de ontem. Então é um presente para o senhor. Eu não entendi nada, irmãos. Então, vamos lá na loja de autopeças para pagar as peças. Não, a loja é minha. A loja é minha também. É um presente. Irmãos, nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus. Ele vai cuidando nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Estava voltando. Estou terminando, pastor. Estou terminando. Eu estava voltando de São Paulo, uma outra viagem. Fui pregar lá numa outra igreja. Ô Igor, estou dando trabalho para você, né? Eu vou parar aqui. O Igor é minha ovelha, irmão. Vocês acreditam nisso, camarada? Abandonou tudo na Petrobras, pediu as contas para trabalhar na igreja. Uma benção esse camarada. Além de tudo, ainda canta a beça, né, pastor Rodrigo? Um excelente solista. O irmão é solista. Os pais, todos cantam no coral da igreja. Obrigado, Igor. Dá uma caprichada aí na minha imagem aí, cara. Estou voltando numa outra viagem de São Paulo, carro velho. Já agora na descida é Cantareira? Quando vira para cá, é Cantareira mesmo? Serra da Cantareira? Das Araras. Serra das Araras.
Acendeu tudo de novo, irmãos. Já era outro carro, era um Santana quanto? Mas velho. Minha esposa disse assim, por que você só compra carro adolescente, com 12 anos para cima? Era o que eu podia, era o que eu podia. Tudo bem. Então, e ali não tinha jeito, irmãos. Eu freio, ferro com ferro. Tinha mais freio, tinha mais nada, estacionei. Não sei o que aconteceu, o carro estava tão bom. Estava tão bom quando eu fui para lá, quando eu saí de casa. E fazer o que agora? Na descida, tinha mais, ali não tinha o que fazer. Tinha. Eu podia orar. E eu comecei a orar. Orei. Senhor, da outra vez foi daquele jeito, hoje não dá para voltar. Me ajuda, Senhor. Eu preciso chegar a São Fidélis, minha família, e me ajuda. Entrei no carro, liguei o carro, pedalei, o freio pegou. Bonzinho, irmãos, freio novo. Aí peguei a serra de novo, voltei para a estrada e vim de 100 metros, eu testava o freio, né? E tem uns avisos, não tem? Teste o freio, né? Então, e eu vim testando o freio, irmãos, até São Fidélis. De onde eu estava, uns 600 quilômetros, mais ou menos. Bonzinho. Cheguei em casa, falei para minha esposa, não sei o que aconteceu, o freio falhou, mas não falhou, ele está bom. Tá bom. Mas você se leva no Oliveira. Oliveira é um mecânico que tem lá em São Fidélis, o pessoal de São Fidélis conhece. Membro da igreja, Oliveira. Aí, levei ele no Oliveira. Oliveira, aconteceu um negócio estranho com esse carro. O que houve, pastor? Aí ele abriu. Quando ele abriu, eu falei assim, mas esse carro não tem freio, pastor. Esse carro, eu acho que nunca teve freio. Não tem nada, não tem pastilha, não tem bucha, não tem nada. Não tem nada. O senhor veio de onde? Eu falei assim, vim de São Paulo. Eu falei assim, doideira. Loucura. Pelo amor de Deus, irmão, não façam isso, mas eu fiz. Podia imaginar. E Deus vem cuidando, Deus vem nos orientando, Deus vem nos abençoando. Vamos voltar àquela imagem da Mata Cerrada, você lá, 2 anos durante a pandemia, agora você saiu no clarão, o que vou fazer? Esqueça isso. Segure na mão do irmão mais velho. Faça isso. Caminhe com ele. Confia nele. Ele vai te levar seguro. Eu tive um padrasto, eu falei hoje de manhã que eu fui criado sem pai, eu e o Arildo e tal, mas nós tivemos um padrasto foragido da justiça. Ele desertou do exército e na época da ditadura militar isso era crime gravíssimo, abandonar a caserna. Então ele vivia fugindo. Minha mãe foi morar com ele, tinha 2 filhos, depois teve mais 3, mas ele só vivia fugindo. Chegava no lugar, começava a trabalhar, chegava, olhava alguém estranho, diferente, ele já está atrás de mim, pegava tudo e ia embora. Tudo ia embora. Outro estado, sumia, e a gente atrás. E São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, aí voltava sempre para o Espírito Santo, que era a nossa base. Eu sou do Espírito Santo. Eu fui batizado do Espírito Santo, tá, irmãos? 2 vezes. Em Colatina do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Numa dessas fugas, nós fomos parar na divisa com a Bolívia, lá em Mato Grosso, lá no norte. Divisa com a Bolívia. Minha mãe tinha um irmão lá, o irmão mais velho, chamado Braulio. Chegamos lá, achamos. E chegamos num caminhão. Estávamos em Cáceres, sem saber para onde ir. A gente só tinha uma cartinha de tio Braulio dizendo que morava em tal lugar, assim, um lugar chamado Lambari.
mas mais nada. E nós fomos procurando, chegamos lá em Cáceres, paramos num lugar para comer, estávamos mortos de fome, fomos de trem até lá. Aí fomos jantar, era 2 pratos, esses 2 pratos dividia para minha mãe, meu padrasto e 5 filhos. Dividia, pedia mais pratos e era assim que a gente fazia as refeições. Tinha mais dinheiro. Aí um caminhão ia para o tal lugar. Ele olhando, perguntando, olha, tem um caminhão, vai sair agora, carregado, vai... E chegou para nós, come logo, termina, que vamos com as malas, botamos em cima do caminhão. Uns 2 dias andando de caminhão, em cima do caminhão. Aí chegamos lá, o motorista do caminhão, vocês estão procurando quem mesmo? Braulio Bittencourt, eu conheço. Ele mora em tal lugar, eu vou passar lá. Eu vou dar uma chegada lá, eu vou deixar vocês lá. Aí quando chegou lá, irmão, chegamos de madrugada, noite, no meio do mato. Ele parou o caminhão, é aqui. Nós descemos com as malas, tudo. E não tinha uma lâmpada, não tinha nada. Mas lá embaixo nós vimos uma fresta de uma janela, uma lamparina acesa. Aí fomos naquela direção. Um jeito, porque podia ter cachorro, aquela coisa toda, crianças, né? E a minha mãe chegou perto, gritou assim, Petronilha era o nome da cunhada. Lá de dentro da casa, irmãos, alguém disse assim, meu Deus, é a voz de Noêmia. Isso é a voz de Noêmia. Aí acenderam tudo, acordaram todo mundo, cheio de filhos, 16 filhos. Abriram a casa toda e era Noêmia, era minha mãe, éramos nós. Fomos parar lá, na divisa com a Bolívia. Cedeu um pedaço de terra para nós, fizemos a derrubada da mata e construímos tijolos maciços de barro, na forma. A gente trabalhava muito, irmãos. Aí fazia o telhado. O telhado era de tabuinhas de cedro. Entramos na mata, derrubamos um cedro. Não contem para o Ibama, pelo amor de Deus. Aquela época podia. Derrubamos o cedro, a gente ajudava. Machado de cá, machado lá, machado de cá, até caiu. Aí serra as toras e vai rachando as tabuinhas, fazendo telhas. Tá ficando lindo. Chega um caçador. Caça pendurado, espingarda. Parou. Vocês têm café aí? Tinha muito café, minha mãe. Fez café, então bebeu café e conversando. E eu e o Arildo interessados. Eu tinha naquela época 9 anos e o Arildo tinha 11. Ele disse, passei ali em tal lugar assim, a coisa mais linda eu vi lá. Um ninho de uma árvore tombada com oco e com 2 oncinhas, filhotes. 2 oncinhas. E coisa linda, pequenininho, coisinha linda. E terminou de tomar o café, foi embora. Eu olhei para o Arildo olhou para mim, você já sabe o que a gente estava pensando. Disfarçamos, pegamos no caminho que o homem disse que as oncinhas estavam e fomos buscar as oncinhas. Andamos e não achamos nada. E à noite? E na Mata Virgem, irmãos, à noite é mais rápido, porque o sol, meio-dia, clareia. Mas quando ele tomba um pouquinho, aquelas árvores espessas, anoitece rápido. E anoiteceu, o Arildo falou assim, Assis, vamos embora, nós não vamos achar essas onças, não. Vamos embora. Aí, quando, vamos embora, vamos. Eu obedecia. Aí ele, vamos embora. E quando ele pegou esse caminho, eu disse, Arildo, não é para lá. É para cá. Eu falei assim, o quê? É para cá. E eu falei assim, não, rapaz, era o contrário. Ele estava totalmente perdido. Meu irmão estava desorientado. Para lá e eu para cá. Aí teve uma hora que eu disse, Assis, me acompanha. E foi para lá. E eu atrás dele. E resmungando. Arildo, você está perdido. A gente ia cair, irmãos, lá para uma plantação de cocaína, lá para o lado de coca, lá para a Bolívia.
E ele andando e apressando o passo, e eu atrás, reclamando, e a gente entrando mata dentro e se perdendo cada vez mais, e eu reclamando, e ele chegou. Chegou, está lá. Os nossos pais estavam trabalhando lá. Onde é que vocês foram? Estava preocupado e tal. Ele estava achado. Eu estava perdido. Eu estava perdido, totalmente perdido. Só me achei porque segui o irmão mais velho. Acompanhei meu irmão, consegui acompanhar o passo dele. Aí ele disse assim: vou te ensinar um macete. Você sabe por que eu tinha certeza que o caminho era aqui? É que eu fui quebrando uns galinhos na ida. Na ida, quando você fizer isso, você vai quebrando os galinhos. Que aí você depois na volta, você vem seguindo os galinhos quebrados, você vai marcando. Vai marcando. Pastores, temos palavra para esse tempo? Temos. Os galinhos quebrados. A palavra é estabelecida por Deus. Ela não falha. Todos os marcos foram colocados, estabelecidos por Deus na sua palavra. Siga essas orientações. Segundo, não abandone o irmão mais velho. Continue andando com ele. Ele está certo. Eu estou errado. Mas ele está certo. Só mais uma, irmãos. É brincadeira, pastor. Terminei. Deus